Olá, me chamo Camila Ramos, sou docente aqui da Faculdade Luciano Pejão e começamos mais um novo episódio do FLF Cash. Agora, hoje, na nossa mesa, temos a presença de três, uma egressa, né? Ela se formou agorinha no curso de Psicologia, a Uziele, e duas graduandas em Psicologia que estão no último semestre aqui da faculdade. Bem, hoje o nome do episódio, o título do episódio é Psicologia e Ciência, o período gravídico puerperal e a saúde mental. Bem, a partir das nossas reuniões, né, das nossas trocas de vontade, de desejos de pesquisa, percebemos e identificamos esse desejo, esse direcionamento justamente do cuidado de mulheres nesse período gravídico, tanto na gestação como no puerpério, após da gestação, e principalmente da ênfase à saúde mental. Tá? Eu vou apresentar agora cada uma das palestrantes e eu quero agradecer, primeiramente, por ter aceitado o convite, estar aqui, compartilhar o que vocês conseguiram identificar pelos estudos, né, pelas experiências de vocês, tá certo? A nossa primeira convidada se chama Nosiele Rodrigues da Silva, ela se formou, não foi, Osiele, recentemente. Ela tem interesse na área da saúde pública. Ela é escritora de 3 capítulos, tá certo? Que fala sobre essa questão do desenvolvimento comunitário, o desmonte do sistema único de assistência social, né? E como isso impacta a saúde das famílias. Tá? E saúde mental e autocuidado do trabalhador judiciário. Obrigada por ter aceitado. Muito obrigada. A nossa segunda convidada é a Larissa da Costa Lima. Ela é graduada em Ciências Sociais pela Universidade Estadual Vale do Acaraú, tá? Com a pesquisa, né, direcionada para a temática de gênero e sexualidade. Ela está no último semestre do curso de Psicologia da Luciano. Né, sua área de estudo, de pesquisa, de interesse, justamente é a saúde da mulher na atenção básica. Né? Ela também tem experiência na área organizacional, na psicologia social e a psicologia clínica, com a lente da psicanálise. Tá? Ela também tem esse interesse, não é, sobre a questão da infância, temas como da infância, do brincar e principalmente da parte do abuso sexual. Né? Obrigada por ter aceitado o convite. Eu que agradeço. E, finalmente, a nossa terceira convidada é a Lucila Maria Gomes Viana, nossa graduanda em Psicologia, também no último semestre do curso. Ela é técnica em enfermagem, está com experiência na atenção básica de saúde e também hospitais e CAPs. A área de interesse dela é justamente a saúde da mulher no pré-natal e no pós-parto. E ela tem uma participação também em interesse em conjugalidade, as emergências psiquiátricas e tudo também pela lente da psicanálise. Obrigada por você ter feito parte. Eu que agradeço. E aí, como para finalizar, né, a questão da apresentação, como eu falei, sou docente de psicologia. Tá? Minha área de interesse de pesquisa é justamente luto sobre morte, sobre os cuidados da saúde mental, psicologia saúde. Sou preceptora do estágio em psicologia hospitalar na Santa Casa, como no hospital regional daqui de Sobral. E também sou coordenadora do laboratório de pesquisas em psicologia hospitalar. Agora nós vamos direcionar para o nosso tema, para a nossa conversa de hoje, tá ok? Meninas, eu quero que vocês expliquem um pouquinho como surgiu essa vontade, esse direcionamento de pesquisar sobre essa temática. Foi um desafio para mim, porque eu iniciei meu projeto de pesquisa, né, na pandemia. As aulas estavam sendo online. E aí veio essa disciplina, né, projeto de pesquisa, para a gente encontrar um tema que se identifique para poder, né, escrever nosso projeto. E seria interessante a gente
escolher um tema e continuar com ele, né? Para poder obter mais conhecimento. E aí aconteceu um episódio, né, familiar. Então, a escolha do tema mesmo foi por uma experiência pessoal minha, que eu queria saber como é que a minha profissão, né, minha futura profissão, ajudaria, né, essas mulheres que estavam no puerpério, trazendo, assim, uma qualidade de vida melhor para a mãe. Bom, né? A minha trajetória é muito parecida com a da Osiele. Veio também de vivências familiares, né? Tive alguns momentos com uma pessoa que foi diagnosticada com depressão pós-parto e há muitos anos atrás, e ela sempre dizia, se tivesse psicólogo naquela época, quem sabe poderia ter me ajudado. E eu venho muito dessa indagação. E aí eu comecei a trabalhar na Secretaria de Assistência Social. E a partir daí eu tive muito contato com muitas gestantes, né, nos grupos, fazia muitos acolhimentos de gestantes e elas sempre me falavam a respeito disso, que estavam passando por algumas crises de ansiedade, né, que não sabiam o que fazer, que não tinham com quem conversar. Então, eu digo muito que não foi eu que escolhi a minha pesquisa, eu acredito que foi ela que me escolheu, porque desde o começo da minha vida até hoje eu tenho muito contato com esse tema e eu sou muito feliz por ter conseguido fazer um pouco, né, dar um pouco da minha contribuição para isso. Então, Larissa, você está dizendo que o universo conspirou a favor, né? Isso. Sobre estudar, pesquisar, e que eu estou percebendo também na conversinha anterior, né? É o interesse de vocês atuarem, né? Sim. Pela área da psicologia, não é algo que vai ficar somente na gaveta, um trabalho, né, na gaveta paradinho. Isso é muito interessante. Tu pode falar só um pouquinho sobre essa experiência que tu teve? Na assistência? Isso, na assistência. Pronto. Foi aqui, na cidade? Não, eu trabalhei na Secretaria de Assistência Social de Massapê e lá eu era agente administrativo. Só que como eu trabalhava em CRAS, tinha muitos grupos de gestantes e eu tinha contato direto com elas, sendo para acolher, para passar alguma informação, para contribuir nos encontros. Então, nesses encontros, a gente sempre conhece pessoas. E eu sempre gostava muito de conversar com elas. Então, a partir daí, muitas já começavam a ter intimidade comigo, de certa forma, e se sentiam acolhidas. E eu gostava muito de escutar, né? Como eu estava cursando psicologia, toda a minha família sempre diz que eu gosto muito de escutar. Então, assim, foi muito bacana para mim, né, ouvir a história de cada uma delas, ver o tamanho da singularidade que é, porque nenhuma gestação é igual, não adianta padronizar, porque cada uma tem sua história, cada uma tem sua vivência. Então, para mim, poder estar ajudando mulheres que estavam na situação dela hoje é muito importante, por isso a escolha. Muito interessante, né? Você estava em outra função, e você conseguiu ter esse contato e essa oportunidade de escuta. E aí me vem à cabeça de como todos os profissionais de saúde e os trabalhadores da área da saúde, eles precisam de uma formação. Não que eles vão assumir esse lugar do psicólogo, da psicóloga, mas, né, essa questão do acolhimento, primeiro contato, é super importante, não é? Isso. Obrigada. Bom, o motivo, né, de eu ter escolhido esse tema é um tema que sempre me chamou a atenção, que é o do meu trabalho, né, de TCC, que é sobre depressão pós-parto. Eu sempre tive interesse em conhecer mais a respeito, de estudar sobre como se dá essa depressão pós-parto, de todos os impactos que essa depressão pós-parto ela vai causar, não só na vida da puérpera, mas também na vida de todos aqueles que estão em sua volta, incluindo a própria criança. E com esse intuito de conhecer mais a respeito foi que me motivou a estudar esse tema. Gente, eu não passei informação de que elas foram minhas orientandas, né, na pesquisa, no trabalho de conclusão de curso, tá certo? E como eu falei inicialmente, eu achei tão importante a pesquisa, o movimento, o desejo delas, né, a vontade de pesquisar, que por que não? Né, montar uma mesa, um podcast, que a gente possa compartilhar a informação, que também é uma das nossas funções, né? É compartilhar a informação. É a psicoeducação, levar a educação para quem deseja, para quem quer ou necessita, né? E aí,
convidadas, tá? Eu quero saber, vocês já podem iniciar um pouquinho, falar sobre essa importância, né? De falar sobre o ciclo gravídico e puerperal e a saúde mental dessas mulheres. Porque a gente não está pegando somente o durante, né? O durante, é o antes, o durante e o depois. E aí eu quero que vocês... Exatamente. Hoje a gente vê muito que a gestação é muito ligada à questão de um padrão biomédico, né? Que a gente vê uma pessoa, a gente vê uma gestante e a gente já vai logo o quê? Pré-natal, um modelo biomédico. Então a gente não tem muito esse olhar voltado para a saúde mental delas, né? E eu acredito que muitas nem têm acesso a isso. Então, assim, é muito mais... o modelo biomédico é muito mais presente na vida delas do que esse cuidado com a saúde mental delas, né? E como eu tinha mencionado, a gestação ela é muito singular, cada uma tem suas formas, é uma mudança física, é uma mudança hormonal, existem mudanças econômicas, sexuais, sociais no papel da mulher. Então vem muita coisa envolvida, é muita bagagem, não é somente uma gestação, é uma bagagem imensa de coisas. Fora isso, ainda tem... as relações afetivas entre a mãe e o bebê, né? Ela só não é mãe ali quando a criança nasce fisicamente. Ela é mãe desde muito tempo, vendo a mãe cuidar da irmã, vendo uma vizinha cuidar da filha, vendo uma tia cuidando de um primo. Então, vem todo da nossa cabeça... Vem do brincar de boneca quando criança. De boneca, exatamente. Então, assim, de certa forma, a mulher, ela é como se ela fosse preparada para ser mãe pela sociedade. É cultural, né? Exatamente, é algo cultural. E aí, quando ela sabe que está gestante, vem todas aquelas expectativas acima da criança, né? Com a minha mãe foi desse jeito, comigo vai ser do mesmo jeito. Então, vem todas essas expectativas. Envolve também as expectativas da família, do companheiro, caso tenha. Então, assim, são muitas coisas envolvidas e diante de todas essas coisas, né, vem muito a questão das possibilidades de transtornos emocionais, porque é uma diferença muito grande, né, é uma mudança muito brusca na vida de uma mulher, não só física. Então, assim, diante de tantas coisas, assim, é muito importante que ela se cuide mentalmente, né. E aí, Larissa, me veio a questão de não romantizar. Exatamente. Isso também é um ponto assim muito importante. Inclusive, o título do meu TCC é isso, nem tudo são flores, né? Porque a sociedade prega muito a ideia de que por uma mulher estar gestante, ela não pode reclamar que está com uma dor, ela não pode reclamar que está se sentindo ansiosa, ela não pode reclamar de nada, porque ela tem que simplesmente agradecer. E, assim, caso venha alguma sensação diferente de gratidão e de felicidade, vem toda uma gama de preconceitos em cima dela por ela conta... não é uma boa mãe, Exatamente. Né? Esse tipo de comentário. Então, assim, é algo que é muito preocupante ainda, porque é algo que vem da cultura, né? Essa idealização de que a mulher ela não pode, em nenhum momento, reclamar do processo gestacional dela. Ou mesmo realmente expressar o que ela está sentindo, né? A realidade dela, que, como você disse, a gestação ela é singular, ela é diferenciada, né? Exatamente. Como não romantizar o que já é romantizado, né? Uhum. Por isso que eu acho que é um assunto muito importante para a gente debater, que é para desconstruir isso. Realmente é uma forma também de atuação do psicólogo, né? Tratar na clínica a desconstrução do que aquela mãe já traz enraizado para a gente. Né, forma de conscientizá-la, que nem toda mãe pode estar o tempo todo com o filho, que os pais também têm o papel, né, de cuidar. E é isso, como eu estava falando antes da gente, né, começar, sobre a licença maternidade. 4 meses é muito pouco tempo para uma mãe acompanhar algum desenvolvimento do filho, né? E aí tem mães que tem que trabalhar e quando começa a trabalhar se sente culpada, né? Por ter que deixar o filho a cuidar de outras pessoas, porque para ela é a responsável, né? Ela que tem que acompanhar, e muitas largam, né, o emprego e fica dependente do marido, né, ou de qualquer pessoa que dê apoio a ela. E também eu li que chega muito aos consultórios o sentimento de culpa,
das mães. A maior queixa, né, são a culpa. E aí desenvolve, né, vai começando a desenvolver ansiedade, depressão. E também tem que é novo, né, esse tema, é burnout materno. Que é o... Interessante, eu não sabia dessa informação. Que é o esgotamento, né, da mãe durante a maternidade, durante aqueles primeiros meses do filho. E aí, o burnout é diferente da depressão, né? Por conta que o burnout é só você se afastar um pouco, né? Se afastar um pouco das tarefas e volta. A depressão já é uma coisa mais crônica, né? E aí por isso que é interessante a gente cuidar desde a gravidez, né? Para conscientizá-la mesmo, a mãe, acompanhar. Que é o pré-natal psicológico, né? Osiele, teve uma parte importante que você me fez rememorar, né, um discurso, uma escuta, né, de uma amiga minha, né, que ela teve o filho, e ela disse que ela passou os 4 meses praticamente vivendo para o filho, é a simbiose, né, é como se tornasse um só, mãe e bebê, né, a simbiose, até que a licença maternidade finaliza, e ela tem que no outro dia já voltar ao trabalho, e vai passar mais tempo fora do que em casa. Então, traz esse discurso, essa queixa, né, de culpabilização, né? E aí envolve não só uma queixa, mas possivelmente pode desenvolver um sofrimento psicoemocional, né? E agora que você trouxe sobre a questão do burnout, né, eu achei muito interessante, né? Sim, como sim. também levam para esse lado que é uma função. Né? A maternidade é uma função, né? E outra coisa que eu acho importante trazer também é como as mães elas perdem a identidade. Sim, sim. Né? A identidade antes dela ser mãe. Inclusive, tem o puerpério na visão médica, que o puerpério na visão médica são 45 dias, até o corpo, né, voltar ao normal, o útero voltar ao tamanho normal, os hormônios se estabilizarem. E aí é chamado puerpério médico resguardo, né? Que o pessoal chamava, 45 dias. E o puerpério para psicologia é além, né? Vai além de 45 dias, porque para psicologia o puerpério é aquele período que a mãe encontra sua identidade, volta a encontrar sua nova identidade, né? Porque um filho nasce e uma mãe também nasce. E aí é esse tempo, né, pode variar de 1 ano a 2 anos. E também nesse meio termo existe o baby blues, né, no puerpério, que são aquele período de 20 dias após a gestação comum, que a mulher se sinta mais triste, né, por causa dos hormônios, daquelas alterações dos hormônios. E também é muito importante frisar, né, que eu acho que a Lucila vai falar depois, na depressão pós-parto, sobre os casos de depressão pós-parto de 6 a 9 meses depois que o neném nasce. Que é aquele período que já passa tudo, né, a mãe já tá... A família já não dá mais tanto apoio, né? Espera-se que ela já tenha adaptação. Seja adaptada, ela tá mais sozinha, ela já tem que voltar ao trabalho, ela já vai estar naquela vida dela, né, que ela estaria antes de ter o neném. Aí o pai já acha que a mãe tá adaptada, o apoio familiar, né? E aí ela se sente mais sozinha e pode, né, ter depressão ou se agravar alguns sintomas de ansiedade. Retornando, né, quando as meninas vão pontuando, eu só lembro do que eu ouço, né, e em momentos vamos dizer assim, não são clínicos, não é na clínica, né, são em conversas com outras amigas, e teve uma amiga que ela disse, eu tive todo o suporte social, eu tinha tudo, o pai é presente, super presente, minha família é presente, mas teve um período do puerpério que ela começou a apresentar sintomas depressivos que ela não entendia da origem. Eu não sabia o porquê, porque, tipo assim, ela tem o cuidado dela, a psicoterapia, sabe? O autocuidado de saúde mental presente. E aí, quando ela surgiu esses sintomas, ela ficava, de onde? Qual é a origem? E aí a gente ficou se questionando se realmente é essa questão hormonal, são as mudanças, né? A mudança hormonal não é somente na gestação, ela continua no puerpério. E uma coisa importante que você colocou, Osiele, é o tempo. É claro que a gente sabe da importância das contribuições médicas, né? Que direcionam muitos cuidados, assistência. Mas a questão do tempo... Né? E o tempo na psicologia com o paciente é outro. O tempo do paciente é outro. E como a gente tem que respeitando o tempo do paciente e não acelerando, não causando também
nós sermos agentes, assim, de causar uma violência direcionada a essa mulher. Né? Então, eu acho muito legal o que você falou. E puxando, né, o que a Osiele falou, é de conhecimento, né, que a mulher, quando ela está no período da gestação, ela passa por muitas mudanças, né, que vão desde as mudanças físicas, né, com o crescimento da barriga, o crescimento dos seios, mudanças hormonais, né, que já é presente da gestação e no pós-parto, e também mudanças psicológicas, né, alterações psicológicas. E a mulher, nesse período, com todas essas mudanças, é muito importante que ela tenha um cuidado maior, que ela tenha um apoio, que ela tenha uma escuta qualificada, para que dessa forma venha a prevenir uma depressão pós-parto, que é o tema, né, que eu foco no meu trabalho de pesquisa, que é justamente a depressão pós-parto, que com o passar que eu ia estudando, eu percebi o quanto ela prejudica, né, não só a vida da mulher, mas também a vida de todos aqueles que estão em sua volta. Porque, como a Camila falou, né, se uma mulher que é mãe, que tem todo o apoio da família, do parceiro, ela ainda sente esses sintomas, vocês imaginam uma mulher que não tem o apoio do parceiro, não tem apoio da família, só recebe julgamentos. Mães solos, né? Sim, Exatamente. e além da questão da vulnerabilidade, né? Sim. A vulnerabilidade social, a dificuldade de acesso, a um cuidado especializado. Tudo isso são fatores facilitadores a vir desenvolver a depressão pós-parto, né? Enfim, assim, a gente vê que é muito escasso, né, o acompanhamento psicológico na atenção primária. Então, isso foi também um dos motivos, né, que me fez optar pela minha escolha, né, que é esse papel do psicólogo na atenção primária, né, que a gente sabe que as demandas hoje são imensas e a gente sabe que o número de profissionais ainda se encontra em quantitativos menores, né? E aí, assim, quando eles, geralmente, a prioridade vai com pessoas que já chegam diagnosticadas, né, que já chegam encaminhadas com algum transtorno. E, assim, a gestante, ela, pelo fato de ser uma gestação e de acreditar que é normal e é só uma fase, né, deixam de lado e aí ela volta para casa sem o acompanhamento psicológico. Próxima pergunta, tá? Eu quero que vocês falem um pouquinho justamente sobre o que vocês encontraram, né? Quais foram os principais resultados, né, da pesquisa de vocês? Pronto, vou começar. Na minha pesquisa, o objetivo, né, pergunta norteadora, foi identificar os transtornos, né, que são causados durante a gravidez e o puerpério, e sobre a atuação do psicólogo. Na primeira pergunta, né, no primeiro objetivo, os transtornos que eu mais vi nas pesquisas foram ansiedade e depressão. E sobre a atuação do psicólogo, eu não tive muito sucesso, né, nessa pesquisa, pois nos meus artigos que eu encontrava não falava muito sobre a atuação direta do psicólogo, né? Falava que tinha o pré-natal psicológico, mas não na prática, né? Não, como quer dizer, não exemplificando, né, direitinho como é que acontece o pré-natal. E aí eu vi muitas críticas também de mães, né? Estava tendo acompanhamento de grupos de gestante numa pesquisa que eu encontrei, né? Um grupo de gestante no hospital e as mães criticando que era mais voltado para o filho, não era voltado para a mulher em si, né? E eu achei muito interessante colocar isso, trazer isso, porque parece que quando uma mulher fica grávida, ela perde a importância do ser mulher, né? E aí toda a atenção é para o filho. Tudo é para o filho. Muito interessante, né, Osiele? E eu não digo que a sua pesquisa você não teve sucesso. Na verdade, você traz uma escassez de pesquisa. E principalmente, será que é uma escassez de pesquisa ou uma escassez de atuação? Né, de realmente profissionais da psicologia, né, especializados e trabalhando na área. E também se eles têm espaço, né, instituições que também separam nessa área para esse cuidado. Eu achei muito importante, como você disse, sobre esse grupo de gestantes, né? E aí, quando a gente fala gestantes, a gente fala da mulher que está gerindo
né, um bebê. E aí o direcionamento era o quê pro bebê? Mas ela. E uma coisa que eu também já falei, e eu fico me policiando, é justamente de chamar a gestante de mãe. Olha a mãe. Ou, como eu já ouvi, a mãezinha. Mas ela tem um nome. Antes de ela ser a mãe, a mãezinha, ela tem um nome. Isso. Né? Ela tem uma identidade, ela é uma pessoa. E aí a gente pode pensar, mas são coisas tão pequenas, né? Foi uma confusão. É porque o bebê... Sim, pode ser coisas pequenas para quem fala, mas para quem ouve, né? Pra quem sente, né? Que no Pra caso quem já essa tá mãe, vivendo, né? Esse turbilhão de coisas, esse turbilhão de sentimentos, esse medo do novo, né? é muito difícil. Exatamente. E um dos pontos também que a minha pesquisa apontou que, assim, eu vi muita carência foi na questão até mesmo das decisões. Muitas mulheres, elas têm, quando elas podem optar, tem a questão do parto cesárea e tem o parto normal, né? Então, muitas já acreditam que vão fazer um normal por conta da recuperação, ser mais rápida, né? Falando pelo modelo biomédico, e outras já optam pela cesariana justamente por medo de sentir dores, né? E aí, como a decisão da família impacta muito. Já tive contato com mulheres que, desde o início da gestação, queriam fazer cesárea e na hora que ela foi dar à luz, né? Ela optou por normal por conta de uma prima que disse que a recuperação dela seria melhor, seria mais rápida. Então, assim, o quanto que ainda as opiniões de outras pessoas impactam muito na vida dessa gestante, né? O tamanho da responsabilidade que vai para cima delas diante de uma simples decisão que é caso ela consiga escolher entre normal ou uma cesariana, né? Outra coisa também que foi muito nítida assim, na minha pesquisa foi a questão do acolhimento, né? Apesar de muitas UBSs não terem psicólogos ali para estar podendo fazer esse acompanhamento, muitas não se sentiram bem acolhidas pelos profissionais que estavam atuando ali na área. Então, assim, a gente vê o quão é grande ainda a necessidade de capacitações para esses profissionais, né? Porque já que não tem um psicólogo para acolher, então que tal a gente tentar ali fazer o possível para que aquela mulher se sinta bem, para que aquela mulher se sinta acolhida. Então, nas minhas pesquisas, muitas apontaram isso, a questão da falta de acolhimento diante de profissionais da saúde, que de certa forma era para acalmá-las e muitas acabaram ficando mais ansiosas ainda durante o tratamento por conta dessa falta de sensibilidade, dessa sensibilização por parte deles. Larissa, quando fala sobre a questão de acalmar, você está dizendo o quê? De profissionais que possam realmente passar informações importantes, numa comunicação fácil, Isso. no ouvir. É claro que a escuta terapêutica, a escuta do psicólogo é totalmente diferenciada, Exatamente. né? Dos outros profissionais, né? Na verdade, eu acredito que profissionais devem exercer a escuta terapêutica, mas a escuta psicológica é diferente da escuta terapêutica, tá certo? Eles não substituem esse lugar que é da gente, tá certo? Exatamente. Mas é como você disse, de ter essa formação, esse treinamento também, esse investimento maior também, além dos profissionais, né? Isso. Exatamente. E assim, eu tive muita dificuldade em encontrar publicações, pesquisas voltadas para o papel do psicólogo na atenção primária, porque a gente vê que existe uma lacuna muito grande nisso, né? Onde é que o psicólogo ele pode estar entrando ali no cuidado com a gestante, né? E a gente vê de duas formas. A gente vê que existe essa carência, mas a gente também vê que existe uma demanda muito alta para o psicólogo que atua na atenção primária, porque ele não vai só atuar diretamente com o gestante, tem outras situações, né? Então, assim, é algo que a gente deve pensar, sabe? Como é que a gente pode estar trabalhando com isso? Então, se a gente não está tendo psicólogo no momento, que tal a gente fazer alguma rodas de conversa, promoção em saúde, intervenções mais assertivas, né, voltadas para o público que aquela atenção primária está recebendo. Então, assim, é muito importante essa questão de sensibilização
principalmente quando a gente fala nas ações municipais, né? Cada município conhece, tem noção da carência que a população está apresentando ali. Então, assim, se a gente não está conseguindo, de certa forma, encontrar um tempo para que os psicólogos possam estar fazendo um acompanhamento com as gestantes, o que é que a gente pode estar fazendo? Né? Que práticas, que intervenções, que outros meios a gente pode trabalhar? Não é só simplesmente ver uma parede, parar e deixar do jeito que está, né? O que é que a gente pode fazer para transformar essa situação? Então, foi algo que eu indaguei muito nas minhas pesquisas e que eu achei que faltou muito. E esse ponto que a Larissa traz sobre o acolhimento é de suma importância, que é um dos pontos que eu abordei muito na minha pesquisa, que é sobre ter um olhar atento ainda durante a gestação, né, para essa mulher, de proporcionar a ela um acolhimento, proporcionar a ela que ela possa falar livremente, tirar todas as dúvidas, ter essa atenção voltada para ela, né? Porque assim é possível identificar, né, algum tipo de sinal ou sintoma da depressão pós-parto. E ao identificar esses sinais e sintomas, é possível realizar uma intervenção já de forma imediata. Que ao realizar essa intervenção, já é possível prevenir que a depressão pós-parto ela venha a acontecer. E nos meus principais resultados que eu encontrei da minha pesquisa são justamente isso, que a mulher, né, ao participar de uma roda de conversa, de intervenções terapêuticas, né, até mesmo com outros profissionais, eles acabam por prevenir que a depressão pós-parto ela venha a acontecer, porque essa mulher ela já vai ter mais conhecimentos, né? Ela vai estar participando ali daquele momento onde ela vai esclarecer todas as dúvidas, né? Que essa maternidade ela vem trazer para ela. Então, os principais pontos que eu encontrei na minha pesquisa foi justamente isso, que essas intervenções elas são essenciais, elas são fundamentais, em todo esse ciclo, né, que envolve a maternidade. Para finalizar, tá certo, não se conta, vou fazer a última perguntinha. Eu quero perguntar qual a importância, né, da atuação da psicologia no cuidado da saúde mental dessas mulheres que a gente está falando tanto, né, que hoje é o nosso foco. Pronto, a importância da atuação da psicologia, a importância da nossa atuação, né? Pronto. A nossa importância, né, fazendo intervenções, realizando grupos, né, como eu falei no começo, desconstruindo algumas coisas que já estão enraizadas naquela mulher que se encontra gestante. É muito importante também falar sobre como identificar a depressão, né? Que é quando a mulher utiliza a frase, não aguento mais viver isso. Também tem mulheres que cuidam perfeitamente do filho, mas que, né, sente aquele esgotamento e não fala para ninguém, aí vai se aglomerando. Então, assim, a nossa importância, né, que eu quero trazer nesse aqui, cuidado da saúde, nesse cuidado com as mulheres, é realmente acolher, né, ter esse lugar de empatia também, porque a gente é mulher também, né? Então, assim, eu acredito que nosso papel é fundamental. E não é que necessariamente a gente precisa gerir para saber o que a outra, sim, né, a outra pessoa está sentindo, mas a questão do entender o que ela está passando, né, o momento dela, o sofrimento, né? Pois é. E Osiele e as meninas, né, a Larissa, a Lucila, vocês também têm um interesse de estudo, vocês estão fazendo formações fora a faculdade, sim, não é isso? Buscando essa especialização, essa formação, até para dar um cuidado personalizado, né, para elas. Falar sobre o desenvolvimento infantil, que é muito importante também, né, se a mulher for fazer terapia, falar sobre, tirar uma sessão para falar sobre desenvolvimento, as fases do bebê, né, também ver como é o sistema familiar dessas mulheres, instruir mesmo, desconstruir algumas coisas, né? Que eu acho que é o principal, é o nosso papel. E eu acredito que vai também, além da escuta e do acolhimento, né? O papel do psicólogo ali vai na questão do suporte, né? De fazer com que ela reflita sobre o que ela está sentindo neste momento. E nem ali o nosso papel é de simplesmente escutá-la e ajudar a entender e enfrentar, caso ela queira, né, a situação em que ela está vivenciando. Então,
ela vai estar longe de olhares julgadores e vai encontrar ali no nosso papel enquanto profissional a figura de alguém que vai acolher e ajudar, né, na medida que for possível, na medida que ela queira ser ajudada. E é justamente isso. O papel do psicólogo, nesse momento, vai ser fundamental. Ele vai promover esse apoio emocional que essa mulher tanto precisa e vem trazer muito essa questão do pré-natal psicológico, né? Do quanto ele é importante nesse momento. E, infelizmente, na realidade, ainda é muito difícil. Na literatura, ele vem trazendo muito sobre a importância do pré-natal psicológico, mas, na realidade, ainda é muito escasso. A gente está falando da realidade nacional, né, do Brasil. Da realidade nacional aqui, principalmente nas cidades, né, nas cidades vizinhas aqui. É muito difícil a realidade de se trabalhar com o pré-natal psicológico, mas através da literatura a gente consegue ver o quanto ele é importante e fundamental, e o quanto ele faz a diferença na prevenção de uma depressão pós-parto. E até no próprio pré-natal ginecológico mesmo do médico, não tem perguntas sobre como a mulher se sente, né? Sim. Só tem mesmo direcionado ao bebê, né? E tem se o outros bebê mexe. Essas perguntas assim, agora, como você está? Como você está se sentindo? Como você está se sentindo? E tem outras que é só, tipo, você está se sentindo bem? Aí um parêntese sim, outro parêntese não. Pra mulher sentar e responder uma pergunta como se realmente ela dizer que tá bem fosse a coisa mais fácil do mundo, né? Eles não abrem espaço pra mulher falar livremente, né? De uma forma onde ela fale tudo que ela sinta, né? E que ao falar, ela também consiga, né, se abrir, né, de uma forma ser acolhida melhor. Com respeito. Sim, exatamente. Não acontece isso. É difícil para as mães, né, gestantes, que não é planejado, e para as que o filho é planejado é mais difícil ainda. Eu acredito que, né? Para ambos, né? Porque a gente não deve colocar nessa balança, né, o que é mais difícil. Singular. Eu acredito, é muito singular, acho que é muito específico de cada gestação, de cada mulher. E a gente pontua pontos e aspectos muito importantes, né? Vem da questão do apoio familiar, né? Do interesse também governo federal, né? Da escassez de profissionais, de especialização, da escassez da atuação, da escassez da literatura, mas que a partir desses momentos, como o podcast, isso possa trazer alguma diferença, que isso possa sair daqui, né, dessa sala, e possa atravessar outros lugares. E as convidadas, eu quero agradecer mais uma vez pela presença, de vocês terem aceitado, me compartilhar e dizer que pesquisa na psicologia é super importante, né? E não é uma pesquisa para só informação para si, mas que essa informação ela possa ser divulgada através de outros espaços, como que municípios, né, secretarias de saúde, do interesse, e que vocês possam levar, né? Vocês sejam agentes modificadores. Mesmo que seja uma paciente, vocês estão modificando, vocês estão cuidando, tá? Gente, a gente fica aqui, tá? Nesse episódio, e agradeço pela atenção, pela presença, pela vontade de assistir a gente. Então, obrigada. Até uma próxima vez.